todos. Nós estamos aqui dia 4/10, no Hospital Sírio-Libanês, para mais uma reunião do Grupo de Estudo de Tumores Hereditários. Hoje nós vamos ter uma apresentação de testes genéticos para avaliação do risco de câncer hereditário, pela doutora Cibele Meirelles e a doutora Mariana Petácia, do Laboratório de Patologia aqui do Hospital Sírio-Libanês. E, na sequência, nós vamos discutir alguns heredogramas e tentar mostrar a aplicação prática desses testes que vão ser mostrados diante do encontro das mutações. Estamos aqui hoje com um grupo maior de pessoas. Tem um grupo que está fazendo o módulo de câncer da pós-graduação de coloretal. Então, além dos alunos, nós estamos aqui com a doutora Fernanda Caparelli e o doutor Denis Jardim, que são oncologistas clínicos, o doutor Pablo Nicola, que é geneticista, as enfermeiras da oncogenética e a Cibele. Vocês já sabem, é uma reunião informal e a gente pode fazer perguntas e interromper a hora que for necessário. Temos também uma participação externa de outras pessoas que estão online que podem nos mandar as perguntas. Então, vou passar a palavra para a Cibele, vamos começar com os testes, e o Pablo vai nos ajudar aqui a fazer o meio de campo, tanto da parte molecular quanto da interpretação dos heredogramas, né? Então, boa tarde a todos. O que a gente trouxe hoje foi para trazer alguns conceitos bem básicos dessa realidade, né, de os testes genéticos para avaliação do risco para câncer hereditário. Então, eu peço desculpas se for muito superficial para alguns e peço que me interrompam se eu precisar explicar um pouco mais detalhe algum outro ponto. A doutora Mariana está a caminho, então a gente vai apresentar isso em conjunto, quando ela chegar. Primeira coisa, eu queria só lembrar, né, que a gente está aqui trazendo para enfatizar mais sobre os testes germinativos, dos testes genéticos germinativos, porque hoje em dia é muito comum na prática da oncologia também os testes somáticos. Os testes somáticos, eles são utilizados nos materiais de biópsia e peça cirúrgica, onde pode ser tanto um tecido fixado em parafina ou até mesmo um material congelado, que não é tão comum, né, na prática do diagnóstico. Ou pode ser um material de citologia, ou ainda a biópsia líquida, onde se avalia o DNA tumoral circulante nesse sangue. E, por outro lado, os testes germinativos, né, os dois materiais usados para essa pesquisa é o sangue e a saliva. Então, vamos focar no teste germinativo. Eu até entendo que ontem teve uma aula do curso também, que a doutora Mariana falou muito dos testes somáticos, né? Então, acho que é possível até fazer alguma correlação. E eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, de um teste germinativo. Então, esse é um painel, apesar de não dar para ler, mas é um painel que ali no topo, no colorido, são diferentes tumores, e na coluna são os diferentes genes. É um painel composto de 80 genes e é muito comum na prática clínica serem avaliados esses painéis grandes, né? À medida que o conhecimento vai aumentando, é válido se pesquisar um número grande de genes. Por outro lado, também existem testes germinativos mais focados, como, por exemplo, esse focado para análise de câncer coloretal, composto de 20 genes. E nesses, né, tanto nos painéis amplos quanto os específicos, é importante, né, conhecer o que é avaliado nesse painel. Então, é importante saber se o painel inclui regiões clinicamente relevantes, né, em cada gene, inclusive incluindo até as regiões intrônicas adjacentes aos exons desses genes. E agora, daqui para frente, então, a gente vai abordar 3 principais tópicos técnicos envolvidos nos testes genéticos: a descrição das alterações genéticas, as metodologias de detecção e um pouco sobre interpretação e laudo. Doutora Mariana Petácia acabou de chegar. Pode ficar aqui. Então, começando um pouco sobre a descrição das alterações genéticas. A primeira coisa que a gente quis trazer é sobre o guideline da HGVS, que recomenda como descrever essas alterações. Muitas vezes isso não é padronizado em diferentes laboratórios e gera até uma confusão para entender qual é a alteração presente naquele indivíduo. Então, o formato completo para a descrição de uma variante é sempre deixar claro qual que é a sequência referência utilizada para identificar uma alteração e como descrever, e a descrição dessa alteração. Então, nesse exemplo aqui, para o gene da distrofina,
a sequência referência é essa NM com esse número, e a alteração identificada nessa sequência referência está na posição 43, no nucleotídeo 4375, onde a alteração é uma mudança de um C para um T. E lembrando que um laudo adequado, ele sempre contém a variante descrita no nível do DNA, porque é isso que o teste está pesquisando. E muitas vezes também são dadas as consequências previstas no nível da proteína. E eu deixei aí apresentando esse link, que é um link muito útil para nós do laboratório, para o oncologista, para o médico que quer avaliar um laudo, porque ele te dá, né, esses guidelines e te ajuda a entender a descrição da variante ou a melhor maneira de descrevê-la. Além do formato completo, existem várias outras orientações que a gente não vai ter tempo de abordar aqui. Então, exemplo agora de uma alteração de um nucleotídeo, as SNVs, que são muito frequentes, né, identificadas nesses testes. Então, eu trouxe o exemplo de uma sequência referência e uma sequência alterada. Na sequência alterada, há uma alteração do G para o T, apenas um nucleotídeo. Nesse outro exemplo, é um exemplo das indels, né, que podem ser ou inserção ou deleção. Por exemplo, nesse exemplo, há uma inserção dos nucleotídeos em vermelho, GTA, ou a deleção do nucleotídeo CA, que está ausente naquela sequência. Por último, as alterações estruturais, ou SVs, que elas englobam as alterações de número de cópias, ou CNVs, e as alterações de rearranjo cromossômico. Primeiro, para esclarecer um pouco no conceito de variação estrutural, porque ainda não é um conceito muito bem padronizado. Mas, de uma maneira bem simples, a gente pode interpretar de que, quando essa alteração é pequena, esses eventos de deleção e duplicação, que vão variar do tamanho de um exon até um gene inteiro, são as deleções e duplicações. Agora, se isso for maior do que um exon, um gene inteiro, você já entende como uma alteração do número de cópias, que vão ser as grandes perdas ou ganhos no DNA. E os rearranjos cromossômicos, né, são a nível de cromossomo. E esses exemplos, eu acho que também ilustrando, né, a deleção, inserção, inversão e alteração no número de cópias. Eu estou sem um pointer, talvez, não sei se... É. Sério? Não. Ah, achei que tinha. Aí eu posso fazer assim. Bem. Então, nós falamos das alterações no DNA. E qual o efeito dessas alterações, né, na proteína? Então, uma alteração ela pode ter um efeito frame shift, que altera o sentido de leitura. Então, essa alteração no DNA, que é uma duplicação do nucleotídeo C, ela teve um impacto na proteína de alterar o sentido de leitura, que culminou numa parada prematura 74 códons, nucleotídeos, após a alteração. Essa outra alteração, né, que a gente chama de nonsense ou de terminação, ela, por exemplo, por causa de uma deleção de um C e de um T, causou uma parada prematura na proteína no códon 157. Outro exemplo, essa alteração que no nucleotídeo 441 mais 2T. Mais 2T, segundo essa recomendação da HGVS, está indicando que há uma alteração na região intrônica. E essa alteração na região intrônica, substituindo um T para um A, acarretou uma alteração no splicing do RNA, e culminando numa deleção do exon 6 da proteína. Por fim, uma alteração missense, né, uma alteração no nucleotídeo de A para T, ela causou, então, uma mudança de aminoácido na proteína. E uma alteração estrutural bem maior, então, uma deleção grande de nucleotídeos, culminou na proteína na deleção dos exons 27 a 29. E aqui a gente trouxe um exemplo prático, justamente para destacar a importância do que a gente falou até agora. Esse era um caso clínico aqui da rotina da equipe da oncogenética, e talvez esteja muito pequeno para ler, mas essa mãe ela veio com essa identificação em BRCA1, que está resumida aqui. Então, esse laboratório identificou essa alteração em BRCA1 dessa forma, no nucleotídeo 1067, deleção de AG e inserção de GGA. E aí,
a filha veio fazer o teste e fez em outro laboratório. E nesse laboratório, a identificação da mutação foi como uma duplicação do nucleotídeo 1071. E o que será isso? Será que são alterações diferentes? Aqui mostrando como era o laudo do laboratório A e do laboratório B, descrevendo essas diferentes alterações, né? E esclarecendo o que houve nesse caso, aqui seguindo então a nomenclatura HGVS, essa é a sequência referência para o gene BRCA1, e mostrando essa região, onde está o nucleotídeo 1067 e o nucleotídeo 1071. O que ocorreu com esse paciente é que, na posição 1067, ele tinha uma alteração de A para G. Essa alteração ela já está descrita no banco ClinVar como uma alteração benigna. Pela recomendação da HGVS, dos laudos, você não necessariamente precisa reportar as variações benignas, porque não vão ter um significado clínico. Então, essa é um polimorfismo presente nesse indivíduo que não tem impacto. Então, o laboratório B, ele não descreveu essa alteração. Além disso, essa paciente tinha uma inserção, uma duplicação desse A. Então, que está descrita aqui, então, no nucleotídeo 1071, a duplicação do A. Pela regra de nomenclatura de alteração, você descreve a alteração na posição mais 3', né? 5', 3'. Então, sempre que você vê um A, você interpreta na posição mais 3'. Quando o laboratório A descreveu essa alteração, ele disse que havia uma deleção de AG e uma inserção de GGA. Então, é a mesma alteração, porém, não, seguindo um padrão diferente de nomenclatura. Por fim, as duas alterações elas acarretam, né, têm o mesmo impacto na proteína, que é essa alteração descrita aqui. Acho que dá tempo de trazer mais um outro exemplo. Só para comentar, né, a alteração é uma alteração bem interessante, né, é uma variante rara, né? E o que a gente percebe aqui, normalmente, é realmente, né, você não reporta as variantes benignas nos laudos, né? O que você vê nos laudos são os reportes de variantes patogênicas, provavelmente, né, patogênicas, e algumas variantes de significado incerto, quando há um gene relacionado à manifestação clínica, né? Então, é importante, né, a descrição clínica, o heredograma, quando você vai solicitar um exame, né, genético, porque quem está analisando as sequências, né, dos genes, as mutações, o exame, né, quando ele tem a clínica em mãos, o heredograma, ele se sente mais confortável de fazer o reporte no laudo das mutações, né. Bom, só para explicar um pouquinho, o HGVS, para quem não sabe, né, isso é um site, né, é o Human Genome Variant Society, né, uma sociedade, então, que tem lá a padronização de como você deve relatar as mutações, tanto a nível do DNA quanto na proteína, né. Então, o ideal é que todos os laboratórios sigam essa nomenclatura padronizada do HGVS. Okay? Uma outra coisa que é interessante falar é por que tudo isso acontece? Tudo isso acontece porque o nosso código genético, né, segundo Francis Crick, é um código genético degenerado, né? Ou seja, é um código genético formado por trincas, né, que nós chamamos de códon. Okay? Então, o códon tem 3 nucleotídeos. Okay? E são um códon que vai gerar uma informação, né, na hora da tradução para a proteína. Quer dizer, quem vai determinar a sequência dos aminoácidos na proteína nada mais é do que a sequência dos nucleotídeos no DNA. Okay? Então, há uma relação direta entre a sequência de nucleotídeos do DNA e a sequência de aminoácidos na proteína. Okay? Bom, quantos aminoácidos nós temos? 20 aminoácidos. Né? Quantos nucleotídeos diferentes nós temos?
4. E o nosso códon, né, ele é formado por 13 nucleotídeos. Então, se nós fizermos aí uma pequena conta, nós vamos ter 64 códons diferentes, ok? Sendo que um desses códons é o start códon, que é o mesmo códon que codifica a metionina, né? Então, toda proteína ela deve começar, o primeiro aminoácido de qualquer proteína é uma metionina, certo? Porque é o start códon. E existem outros 3 códons que nós chamamos de stop códons, códons de parada, certo? E esses códons, então, quando eles entram lá no ribossomo, não há nenhum RNA transportador que consiga identificar esses códons. Então, esse é um sinal de que ocorre o término da tradução, certo? Então, a gente tem aí 2 tipos básicos, né, de mutações. As missenses, que você tem uma troca de um nucleotídeo por outro, né, e isso faz com que ocorra a troca de um aminoácido por outro, em uma determinada posição da proteína. E nós temos as mutações nonsenses, que são as perdas de sentido, que é justamente quando você tem um códon que codifica um aminoácido e, por uma alteração nucleotídica, esse códon que determina um aminoácido, ele se transforma num stop códon. Tá? Muito bem. E as frame shifts. As frame shifts, normalmente, elas são ocasionadas por pequenas inserções ou pequenas deleções, e isso faz com que ocorra uma mudança na matriz de leitura do RNA mensageiro. E, normalmente, as mutações que causam frame shift, elas vão gerar um stop códon prematuro no RNA mensageiro. Normalmente, as mutações em frame shift, elas vão gerar proteínas pequenas, que nós chamamos de proteínas truncadas. São proteínas pequenas. E, normalmente, essas proteínas pequenas, elas perdem totalmente a função. Totalmente a função. Então, isso é importante, porque quando a gente for classificar uma mutação no DNA, normalmente, as mutações que geram stop códon, né, ou as mutações em frame shift, que vão gerar um stop códon, também prematuro, são as mais patogênicas. Quando a gente encontra isso numa análise, né, de um sequenciamento, uma mutação que gera um stop códon, ou uma mutação que gera um frame shift, um stop códon prematuro, elas, muito provavelmente, serão classificadas como variantes patogênicas. Tá bom? Esse é um outro exemplo de uma diferença na descrição de uma variante no gene multi-YH. Esse é um único paciente que fez um teste de avaliação somática e um teste de avaliação germinativa. No teste de avaliação somática, o laboratório descreve apenas a alteração na proteína e descreve como G382D. O paciente fez a avaliação germinativa e veio uma alteração descrita no gene multi-YH, mas uma alteração, né, descrita de uma forma diferente. E, então, analisando, né, essa descrição da variante em multi-YH, a sequência referência usada por múltiplo... Eu não estou conseguindo ler, não sei se todo mundo consegue, acho que está pequeno. Então, a sequência referência para o multi-YH está descrita ali no azul escuro, né? E, então, é exatamente como está descrito no laboratório B. E aí, poxa vida, mas o que será essa descrição? Será que é uma outra posição? Porque aqui é o aminoácido 396. Então, a gente entende, assim, está muito pequenininho aqui, mas essa alteração G382D, na verdade, ela tem essa posição porque é uma outra sequência referência. As sequências elas podem ter variação no número de nucleotídeo, dependendo do que é considerado, por exemplo, né, do início da tradução da proteína. Então, mostrando claro, se a nomenclatura padrão for utilizada, há uma uniformização na descrição dessas variantes. E talvez, né, essa padronização seja muito importante para o médico, porque quando ele vê um resultado, por exemplo, somático,
com uma alteração que já é sabidamente, né, envolvida em predisposição a uma doença hereditária, isso já pode, talvez, até, né, dar um alerta sobre a necessidade de fazer o teste germinativo. Você quer acrescentar alguma coisa, doutora Maria? Ok. Bem, então agora a gente vai para um segundo tópico, que é falar um pouco das metodologias de detecção. E eu pensei em trazer um pouco, além do NGS, as clássicas metodologias usadas em testes germinativos, que é o Sanger e o MLPA. Eu vou tentar passar rápido, né? Não quero tomar muito tempo e impedir. Bem, então vamos começar pelo Sanger, né? Que é ainda, né, sempre foi o gold standard aí de metodologia de detecção por muitos anos. E aqui eu estou sumarizando um pouco a metodologia, eu vou tentar ser bem clara. Então, no Sanger, primeiro, assim, ele é indicado para interrogar uma pequena região de DNA. E essa região, então, ela vai ser definida por um primer que vai delimitar a região a ser pesquisada. E numa reação de PCR, a combinação do conjunto de primers dos nucleotídeos normais e de nucleotídeos modificados contendo um sinal de fluorescência e um nucleotídeo que também impede a continuação da síntese do DNA, no final do produto dessa reação de PCR, você obtém vários produtos delimitados pelo primer e de tamanhos diferentes, porque isso, aleatoriamente, à medida que um nucleotídeo modificado é incorporado, isso interrompe a continuação da cadeia. Então, no produto final, todos esses fragmentos de diferentes tamanhos e cada um com uma fluorescência diferente, isso é separado através de uma eletroforese capilar. Então, os tamanhos, né, são os maiores correm mais rápido, os menores correm mais rápido. Então, você tem claramente a separação por nucleotídeo. E na presença, por exemplo, de uma alteração de apenas um nucleotídeo, você, em uma determinada posição, vai ver o sinal de 2 picos aparecendo concomitantemente, cada pico correspondendo a uma base. Em outra situação, por exemplo, na presença de uma deleção ou uma inserção, ocorre a sobreposição do sequenciamento da sequência normal e da sequência alterada. Por isso, esse padrão sujo. O Sanger ele requer maior quantidade de DNA que o NGS, e por também ele ser indicado para interrogar uma pequena região ou poucas amostras, ele realmente tem sido substituído pelo NGS. O MLPA também ele sempre foi muito considerado na análise dos testes germinativos, porque ele é indicado para essas análises das alterações estruturais. É uma metodologia sensível, simples e de baixo custo. Eu vou explicar já já. E a desvantagem dela é que ela também ela permite uma análise de um número limitado de genes, não define a localização exata da deleção ou da duplicação, e ela também oferece um risco de ocorrer casos falsos positivos, devido a mutações pontuais na região da sonda de MLPA. Isso eu vou explicar um pouquinho agora aqui. Então, também o MLPA ele é baseado na utilização de primers específicos para a região-alvo que se deseja analisar. Então, existe um primer para a região 5' e um primer para a região 3'. E esse primer da região 3' ele é combinado com uma sequência de nucleotídeos chamada de Stuffer. Essa sequência ela é incorporada no primer simplesmente para definir diferentes tamanhos de fragmentos. Então, se estão sendo analisadas 3 regiões diferentes, cada uma vai ter um tamanho diferente. E isso depois vai ser separado também por eletroforese capilar. O primer, ao se anelar na sua sequência complementar, a segunda etapa é uma reação de ligação, então, que vai ligar esses 2 primers específicos. E, em seguida, esses produtos são separados por eletroforese capilar. Durante a análise, também tem que ser feita uma conjunto de amostras referência, que são importantes para comparar o resultado obtido com a amostra do paciente e das amostras referência. Nesse exemplo, estão sendo apresentadas 3 regiões diferentes, que, por exemplo, podem ser essas 3 regiões. Se houver uma deleção,
o sinal vai ser menor na amostra dos pacientes em relação às referências. E, por trás disso, existe todo um algoritmo para calcular a altura desses picos para concluir sobre um evento de deleção ou inserção. Agora eu vou falar sobre as etapas do NGS. Essas duas primeiras etapas, né, sobre a amostra e a extração do DNA, ela é semelhante a em qualquer metodologia. Em seguida, é feita uma etapa de preparo de biblioteca, seguida pela reação de sequenciamento, agora em equipamentos que permitem, né, esse sequenciamento de última geração, e, por fim, a análise das mutações através de ferramentas de bioinformática. Sobre os tipos de sequenciamento, existem 3 principais tipos, né? O sequenciamento do genoma, ou Whole Genome Sequencing, do exoma, que é o Whole Exome Sequencing, ou dos painéis específicos, que são os sequenciamentos alvo. E esses que são mais empregados na análise dos testes germinativos, né? E eles são alvo porque eles vão ser delimitados pelas regiões de interesse para pesquisar. Agora, e falando um pouco mais desse preparo de biblioteca de painéis, existem 2 maneiras de gerar essa biblioteca. Existem os painéis de amplicon ou os painéis de captura. Qual a diferença entre eles? Os painéis de amplicon, eles são baseados também no conceito de utilizar primers específicos para delimitar a região que se deseja estudar. Após amplificar as regiões específicas, existe uma etapa de colocar sequências marcadoras nesses fragmentos. E essa marcação, depois, ela é incorporada no processo de sequenciamento e vai gerar vários fragmentos de DNA que vão ser sequenciados. Por outro lado, a metodologia de biblioteca por captura, a primeira etapa, a primeira coisa é marcar os fragmentos de DNA com essas sequências adaptadoras importantes para o processo de sequenciamento. Depois de marcar, toda hora o pointer some. E depois de marcar, você utiliza sequências específicas que vão servir para capturar a região de interesse. Então, essas sondas elas são marcadas com proteínas que podem ser depois separadas por beads magnéticos. Então, você retira da sua reação apenas os alvos que você deseja estudar. E vai sequenciar esses alvos e depois buscar as mutações. Mais ou menos quantos nucleotídeos tem um amplicon, em média? Olha, em cerca de 200 nucleotídeos, mais ou menos. Isso, cerca de 200, 250 nucleotídeos. Né? Então, isso é importante. Então, o número de amplicons vai depender, normalmente, do tamanho do gene a ser estudado e do tamanho do painel com os seus genes a serem estudados. Né? Mas, normalmente, um amplicon, que é uma reaçãozinha de PCR, ele gera um fragmento aí de 250 pares de base, né? E é importante falar também que o NGS, que é o Next Generation Sequence, né? Ele é um sequenciador de massa, né? Então, ele consegue sequenciar aí, ao contrário da técnica de Sanger, né? Ele consegue sequenciar diversos fragmentos nucleotídicos ao mesmo tempo, né? E você pode sequenciar tanto um exoma inteiro de uma pessoa, como você pode analisar diversos painéis de diversos pacientes numa mesma corrida, né? No mesmo sequenciamento. Tá? Então, o Next Generation Sequencing, o NGS, é uma técnica que revolucionou muito a prática médica, né? A clínica. Né? Quer dizer, a gente consegue hoje oferecer aos nossos pacientes um exame extremamente moderno, a baixos custos, justamente porque ele é um sequenciador de massa. Ele consegue sequenciar aí bilhões de nucleotídeos numa corrida. Tá? Aproveitar esse intervalo para comentar aqui que estão nos acompanhando à distância a Larissa Bueno, de Salvador, a Melissa Viana, está em Belo Horizonte, a Milena, em Ribeirão Preto, a doutora Tereza Cavalcante, em Ribeirão Preto,
Acho que foi o Benedito, não sei, o Benedito não está aqui hoje porque ele está num congresso em Mendoza, na Argentina. Ele acabou de mandar aqui o folder do congresso, é um congresso de genética, então ele está participando aqui, acho, à distância. Então, vamos continuar, obrigado. Então, nós falamos um pouco já do preparo da biblioteca e existem particularidades da etapa de sequenciamento na técnica de NGS. Então, aqueles fragmentos marcados por adaptadores, eles são fixados em superfícies, né, chamadas flow cells, e com sequências adaptadoras complementares às que estão presentes no fragmento. E, depois de algumas etapas de ligação nas sequências complementares, o primer, que é adicionado na reação, permite a síntese de uma nova fita, e isso vai sendo feito em cadeia até que, nesta flow cell, você tem um cluster de várias sequências. E essas sequências, depois, são submetidas à reação mesmo de sequenciamento. No caso da Illumina, é o mesmo princípio do sequenciamento de Sanger com nucleotídeos fluorescentes. Ao final dessa reação de sequenciamento, você tem, então, vários fragmentos de DNA produzidos em grande quantidade, larga escala, e a etapa seguinte é a etapa de bioinformática, que vai alinhar todas essas sequências contra uma sequência referência para permitir, então, a comparação da alteração presente no caso. Nesse aqui, por exemplo, foi observada uma inserção de uma sequência nucleotídica. O NGS é uma abordagem de grande sensibilidade, especificidade e precisão. E, principalmente, hoje, né, tem viabilizado o custo disso para uma análise muito grande de marcadores. Cibele, as pessoas sempre perguntam, eu acho que, de fato, em termos de divulgação é importante, quanto tempo demora, né, um exame completo até você pedir e ter o resultado, não só a metodologia. E custo, acho que é importante mencionar, você vem barateando, né, mas ainda há algumas dificuldades de acesso. Depois, Pablo, talvez você pudesse comentar quem pode pedir o teste nas normas atuais. A primeira pergunta foi, então, sobre o tempo. Essa etapa de preparo de biblioteca e de sequenciamento, ela vai variar de 2 a 3 dias. Né? É muito processamento de dado. Então, isso fica no equipamento, pelo menos, né, em média, 24 horas. E até preparar essa biblioteca para ir no sequenciamento. Então, cerca de 3 dias nessa primeira etapa. Essa parte de alinhamento, isso vai depender também do recurso computacional, se isso é feito em loco ou na nuvem, mas isso também requer um tempo considerável. Então, acredito cerca de mais ou menos dentro de todo esse alinhamento, umas 8 horas, pelo menos, de processamento de análise. Eu acho que, do ponto de vista prático, clínico, a gente que está no consultório, com o paciente na frente e querendo o resultado, geralmente demora essa resposta em torno de 3 semanas, entre colher o sangue ou saliva e a gente receber esse resultado por e-mail, né? Na burocracia toda de enviar o material para os Estados Unidos, para a Invita e assim por diante. Em termos bem de pontuado custo, mesmo. Vocês querem responder? Em termos de custo, hoje, é bem acessível. No contexto do teste que a gente tem no hospital, é cerca de R$ 1.900 o teste para um painel amplo, né, de mais de 80 genes. E nesse prazo que a doutora Fernanda falou, média de 3 semanas. Isso mesmo, né? Então, o prazo que a gente fala para o paciente, que normalmente os laboratórios dão, é de 20 a 30 dias, né, para ficar pronto, né? Desde que da coleta do sangue até o fornecimento do laudo, né? Mas aí você tem que descartar toda aquela parte burocrática dos convênios, né, antes da coleta, né? E, por falar nisso, e respondendo à pergunta, né, quem pode solicitar o teste? Qualquer pessoa, né? Qualquer médico, né? Qualquer médico poderia solicitar o teste. Como qualquer médico pode solicitar qualquer exame, né? Mas isso no particular. No particular, qualquer médico pode solicitar, né? Agora, quando a gente fala de pacientes, né, que estão vinculados a planos de saúde, convênios, aí você tem uma norma da ANS, né,
e que os convênios seguem à risca, é que quem pode solicitar o teste genético para o convênio cobrir é o médico geneticista ainda, né? Quer dizer, então essa é uma norma da ANS, em que só o médico geneticista é que pode solicitar o teste genético. Porque quando você vai solicitar um teste genético, né, não é só pedir o teste, certo? Quer dizer, tem todo uma preparação, uma avaliação do paciente, né, que nós chamamos isso de aconselhamento pré-teste, né? Nesse aconselhamento pré-teste, então, o médico ele deve realizar toda a anamnese, todo o exame físico e uma parte muito importante da anamnese, né, que chama-se história familiar, né? Então, a história familiar ela é muito importante, porque ela que a gente vai ver vários heredogramas aqui, né? Porque ela vai nortear o seu pensamento diagnóstico, né? Quais são as suas hipóteses diagnósticas, por que você está pedindo aquele teste para a paciente. Então, além da história pessoal do câncer na paciente, e às vezes também é importante falar que vem pacientes que nem câncer têm e que querem fazer o teste genético, né? Então, é importante você coletar a informação pessoal do paciente e fazer um amplo histórico familiar, né? E isso é o que a gente chama, então, de aconselhamento pré-teste, porque você vai informar o que é o teste genético, para que ele serve, né? Quais são as indicações, quais são as possibilidades, né, de resultado desse teste, ok? Como é que o teste é feito, né? Muito bem. E o que ele analisa. Isso é importante, porque muitos pacientes acham que é um teste, pode ser um teste de paternidade, né? Então, você tem que deixar claro também que os painéis, os testes genéticos, não são testes de paternidade, né? Então, tudo isso é uma informação, isso é uma consulta que demora, né? E, às vezes, não vem só o paciente, né? Vem o paciente, vem toda a família do paciente, né? Então, é uma consulta complexa de ser feita, né? E depois você tem o retorno do paciente, que é o aconselhamento pós-teste, onde você vai informar, então, o resultado do teste e dependendo do resultado, as suas consequências, né? E aí vem o dobro, porque se o teste vem porque se o teste vem positivo, né, além de você fazer toda, né, a recomendação para o paciente, né, você vai fazer o aconselhamento genético para o paciente e você vai ter que testar também os parentes, pelo menos de primeiro grau, desse paciente, caso o paciente, né, consinta, né? Que mais que você perguntou? A ANS, isso. Então, quer dizer, a ANS tem uma DUT, que é Diretrizes, né, de Utilizações Terapêuticas, que é um rol de 2018 elaborado, que você tem lá critérios nas quais você pode solicitar o teste e que o convênio cobre. Quer dizer, então também, esse a gente também fica, às vezes, numa sinuca de bico lá no consultório, no ambulatório, porque você sabe que o paciente precisa realizar o teste, só que ele acaba não preenchendo os critérios para o convênio cobrir, né? Então tem também essa um outro X da questão, né? Então você tem lá critérios muito rigorosos. E se o paciente não entrar naqueles critérios, não adianta, porque o convênio não vai cobrir. E aí também entra a parte da judicialização da medicina, porque aí o paciente, não, mas eu vou entrar com um processo, com um advogado, né, para que o convênio acabe cobrindo o teste genético. Uma outra dúvida é que, na maior parte das vezes, a DUT, a cobertura é para um teste isolado, por exemplo, BRCA em mama. E a gente vê que agora a prática pediu o painel. Então, o painel acaba não sendo coberto, independentemente de onde vem a solicitação. Não seria um pouco assim hoje? Isso. A medicina vai avançando a passos largos, né, e o nosso conhecimento também, mas essas normas, essas leis, elas não caminham na mesma velocidade, né? Então, por exemplo, para casos de câncer mama ovário hereditário, a suspeita de uma síndrome câncer mama ovário hereditário, você tem algumas etapas. Primeiro, então, o paciente tem que preencher os critérios, né? Se preencher os critérios, primeiro se analisa, então, o quê? BRCA1, BRCA2, sequenciamento e MLPA, né? Caso venha negativo, aí você vai para uma segunda etapa na qual
você vai fazer o NGS de 16 genes, incluindo o BRCA1 e BRCA2 também, quer dizer que é uma coisa meio estranha, né, redundante, né, porque se você já fez o sequenciamento do BRCA1 e BRCA2, para que você vai fazer de novo? Quer dizer, então por que já não faz direto os 16 genes, né, com MLPA e tudo, né? Então, a gente vai caminhando aos pouquinhos, vamos conversando com o pessoal do Ministério da Saúde, né, as sociedades conversam toda hora com eles, a gente conversa, né, e essas DUTs, né, essas normativas, elas vão sendo ajustadas de tempos em tempos, né. Mas a gente tem muita pressão também dos convênios, porque são testes que são relativamente caros, né, são caros, então eles restringem bastante, né, quem que pode, quem não pode. Vou fazer um comentário genérico para a gente continuar. Acho que algumas normativas, algumas diretrizes, elas são importantes, né? Porque senão a gente perde o raciocínio clínico. Nós comentamos há pouco tempo, você mencionou, às vezes o indivíduo que não é da área, ele pede um teste pela facilidade, mas ele não sabe interpretar o resultado. Então nós temos que ter um certo cuidado, de fato, é um momento de transição. Talvez a gente evolua para uma fase em que essas fases iniciais que você comentou de sequenciar só um gene e depois passar para o outro, possam ser abolidas. Já foi diferente, né? Nós íamos gene por gene, né? De acordo com a suspeita clínica, e no final das contas o tempo era maior, o custo era maior, e algumas vezes você não chegava a uma conclusão por causa da sobreposição de critérios clínicos, poderia ser uma síndrome até não suspeitada. Então, acho que o painel, de fato, é uma evolução, mas ainda temos que respeitar algumas normas para também não se fazer um uso abusivo disso sem indicação, né? Eu não sei como é que você ainda tem algum tempo, Cibele, porque a gente vai tentar discutir alguns heredogramas, tá? Então, não sei se quiser continuar para a gente passar para outra parte depois. Sim, a gente já está finalizando. E eu vou rapidamente falar de interpretação, que eu acho que tem um ponto importante para a gente trazer, né? E eu não vou entrar em detalhes, mas sobre essa interpretação dessas variantes, também existe o guidelines, né, do American College of Medicine and Genetics, que recomenda um sistema de variação em 5 níveis, que são aquelas alterações patogênicas, provavelmente patogênicas, de significado incerto, provavelmente benigna e benigna. Então, acho que todos já se depararam com esse tipo de alteração, né, em rotina no diagnóstico, e a gente não precisa entrar em detalhes, mas para a classificação dessas variantes, existem alguns critérios, uns níveis de evidências que a CMG recomenda para classificar. Esses níveis de evidências vão desde dados de população, estudos funcionais, estudos de segregação, e assim vai. Então, existe todo um critério para classificar essas variantes. E é um ponto importante para a gente lembrar também sobre a reclassificação de variante, que tem se tornado frequente na rotina do médico, porque, por exemplo, nesse estudo recente aqui publicado em 2018, ele avalia aquelas alterações que foram classificadas como de significado incerto. Cerca de 7% dessas foram reclassificadas. E, nesse contexto de reclassificação, mais de 90% foram classificadas, né, foram rebaixadas, vamos dizer assim, para um conceito, para uma classificação menos severa, né, que seria, por exemplo, para benigna. E cerca de 8,7% foram classificados com uma classificação mais severa, por exemplo, de VUS para patogênica. E interessante lembrar que as alterações, as reclassificações das variantes classificadas inicialmente como patogênicas ou benignas, isso é raro mesmo, né? Uma vez bem definido isso não é revisto, não é alterado. E eu acho que é isso. Eu acho que, assim, eu ia falar um pouco sobre as informações importantes no laudo, mas eu acho que a gente falou um pouco nessa discussão e a gente não precisa. Vamos agora para os heredogramas. Ok. Então, enquanto vocês montam, já está lá a apresentação? Ok, eu vou só fazer uma pergunta para o Pablo aqui, da parte prática. Como é que você se comporta diante de um resultado de uma variante de significado incerto? Não no sentido de o que explicar para o doente, mas a sua preocupação em checar isso que foi comentado agora, se ela vai ser reclassificada ou não, qual é o intervalo que você dá para o paciente, ou você peca por excesso do ponto de vista clínico e indica algum exame
por exemplo, uma colonoscopia, pensando que talvez seja uma família de risco, apesar de você não ter a confirmação molecular? Na prática clínica, a gente trata a variante de significado incerto como de significado incerto, né? Ou seja, a gente não atua preventivamente quando a gente está frente a uma variante. A gente tem que pensar o seguinte, eu sempre falo para os meus alunos que eu acho que isso é muito abstrato, né? Isso é muito abstrato, falar de variantes, de DNA e de proteínas. Então, o que eu falo para os meus alunos? Eu falo assim, vamos pegar a proteína BRCA1, certo? O que vem na nossa cabeça? Que a proteína BRCA1 que está em mim, que é codificada em mim, ela é exatamente igual à proteína BRCA1 que é codificada em você, Fábio. Que é exatamente igual, que é codificada, por exemplo, na Fernanda. E não é. É exatamente igual. Então. Estamos online aqui, hein? E é justamente isso que eu vou falar. Quer dizer, a nossa ideia que a gente tem é que elas são exatamente iguais. É uma maquininha, uma enziminha que é exatamente igual do primeiro aminoácido ao último aminoácido e que a dobradura dela para formar a conformação terciária, que é a conformação funcional da proteína, é exatamente igual. E não é assim, certo? As proteínas BRCA1, assim como qualquer proteína do nosso corpo, ela é igual a nós. É igual a nós. Então, vamos supor aqui, Homo sapiens, todos nós aqui somos humanos, certo? Todos nós aqui somos normais, até que se prove o contrário, né? Ok? Todos nós somos funcionantes, mas todos nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos pequenas variações, certo? As proteínas são exatamente assim. Então, quando eu pego duas proteínas BRCA1, elas têm diferenças, mas elas funcionam normalmente. Certo? Então, essas diferenças que elas têm são ocasionadas por essas variantes, né, de significado incerto, que, como você falou, 91% delas são benignas. O que quer dizer isso? Que são polimorfismos populacionais. Né? Então, essas alterações nucleotídicas que a gente encontra com muita frequência nos sequenciamentos, não só nos genes de proteínas de câncer, mas em qualquer gene, para qualquer síndrome, para qualquer doença, você encontra muita variante. Muita variante. E a grande maioria delas são variantes de significado incerto, e eu posso até dizer para você, a grande maioria delas são variantes benignas, porque elas são polimorfismos populacionais. E é o resultado mais frequentemente visto, né? VUS, Os painéis lógico. que a gente pega, um ou outro, obviamente, tem alterações patogênicas. Alguns poucos vêm lá variantes benignas ou ausência de qualquer tipo de alteração, e a vasta maioria é VUS. Exato. Variante de significado incerto. Então, o que a gente tem que pensar é isso, né? Quer dizer, que as proteínas têm o seu polimorfismo estrutural, assim como todos nós temos e todos nós somos normais, né? São raras as variantes, e essas sim são consideradas as patogênicas, que alteram em muito a função da proteína e que vão gerar, então, uma predisposição hereditária ao câncer. Que normalmente foi aquilo que eu falei no início. São aquelas mutações que geram stop codon, são proteínas pequenas, ou são aquelas variantes em frame shift, que geram stop codons prematuros, né? Ou mutações missenses, que alteram um aminoácido por outro, mas que pegam pontos exatos, pontos chaves da proteína, pontos funcionais da proteína, que a gente chama de domínios funcionais, o sítio ativo da proteína. Essas mutações missenses é que são as patogênicas também, certo? Mas a grande maioria das variantes, que hoje a gente não sabe classificar, porque o nosso conhecimento ainda é muito pequeno, né, frente a esse universo todo que a gente tem pela frente de explorar o nosso genoma humano, né, que é formado por 6 bilhões e 600 milhões de nucleotídeos, né? Então, o nosso conhecimento é muito pequeno. Então, essas variantes que a gente não sabe que são patogênicas são as VUS. Né? E a grande maioria das VUS vai cair uma hora ou outra como benigna. Como benigna. 90%. 90%. Só certo? em função do tempo, nós temos 10 minutos. Então, só respondendo a sua pergunta, Okay. Como é que você trata na prática clínica uma VUS? VUS. E espera ela ser reclassificada. E os bons laboratórios, né, a boa prática laboratorial, que é eles que têm que ficar acompanhando a reclassificação das VUS, caso uma VUS seja reclassificada como patogênica, o laboratório tem que informar imediatamente o paciente
ou um médico que solicitou que aquela VUS foi reclassificada em patogênica, então a gente reconvoca o paciente, avisa o paciente, ou próprio, eles avisam o paciente, ele procura o médico, para que então sejam tomadas as medidas. Né? Ok. Então vamos tentar fazer aqui uma união do que a gente viu até agora, dos dados do laboratório, né, do resultado de investigação molecular, com o dado clínico. Então, por favor, cara. Claro, então nós temos 10 minutos, famílias. a gente precisa cumprir o tempo. Não, vai ser rapidinho. Nós trouxemos algumas famílias, então, para a gente discutir a questão da variante encontrada. Então, aqui foi uma paciente do sexo feminino, de 37 anos, com câncer de mama aos 32 anos, um carcinoma ductal invasivo em mama direita, triplo negativo. Ela vem com o histórico da mãe, com 54 anos já falecida, então. Ela teve um câncer de mama aos 40 anos, aos 38 anos, e um câncer de ovário aos 44. A avó, falecida aos 75 anos, com câncer de ovário aos 50. Uma tia-avó, então, com câncer de mama aos 45, faleceu aos 80. E aqui, uma parente mais distante, então, com câncer de ovário aos 40. Do lado paterno, então, só o avô com câncer de próstata, ela não soube informar a idade, e a avó com câncer de adrenal, que ela também não soube informar a idade, mas aproximadamente 75 anos. Okay. Então, abro a discussão. Então, só ali, a idade precoce, né, câncer de mama, tem 3 gerações, e a mãe dela teve 2 tumores primários, o que também chama atenção. A pergunta que eu faria aqui, nós já temos a identificação, tem mutação, etc. A pergunta que eu faria aqui para o Pablo, ela tem 2 filhos homens, é isso? 2 meninos ali, 7. Isso. Em algum momento você vai pensar em testá-los ou não? Bom, só para voltar um pouquinho, eu acho que na medicina, todo exame que nós vamos solicitar para um paciente, seja ele qual for, até um simples hemograma, tem que ter indicação. Né? E os testes genéticos, obviamente, a gente não pode ficar pedindo, né, para todo mundo. Então, os testes genéticos, assim como qualquer exame, você tem que ter uma hipótese diagnóstica bem elaborada, ou algumas hipóteses diagnósticas bem elaboradas, e então você indicar um determinado exame. Bom, aqui, né, essa é uma família que tem indicação mais do que precisa, né, preenche todos os critérios para indicar um teste genético. Né? E aqui, você acha que não precisa nem do teste genético para fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico aqui é clínico, como dizia um professor meu de clínica médica, todo o diagnóstico ele é clínico e aqui ele é clínico também. Né? Quer dizer, você tem aqui a probanda, que é quem origina a consulta, né, de 37 anos, que tem uma história de câncer aos 32 anos, triplo negativo. Né? Só por ela já faz o diagnóstico de câncer mama-ovário hereditário. Só ela, né? História pessoal. Mas aí, quando a gente amplia a história familiar, a gente vê que a mãe dela, falecida aos 54 anos, teve 2 tumores de mamas, né? Ou seja, tumor de mama bilateral e um tumor primários, né? E um tumor de ovário também primário. Ou seja, ela teve 3 tumores primários em órgãos diferentes. Né? E, além disso, você tem já uma terceira geração, que é a primeira geração ali, né? Da avó da probanda, com também câncer de ovário e câncer de mama. Né? E uma tia aqui, uma tia prima, né, da probanda com câncer de ovário aos 40 anos. Quer dizer, isso aí que é uma história que indica você a fazer o teste genético. Né? Muito bem, foi feito, e olha só qual que foi a variante encontrada. Né? Foi uma deleção, o que gerou um frame shift e um stop codon 19 códons depois da mutação, gerando uma proteína truncada. Essa é uma variante típica patogênica, certo? Essa vai gerar uma proteína praticamente sem função nenhuma. Okay? Bom, se eu solicito o exame para os filhos, um tem 7, outro tem 2. Agora eu não solicito, certo? Eles são menores de idade. Nesse caso, para câncer de mama ovário, você não solicita. Tá? Mas é óbvio que quando eles tiverem 18 anos de idade, você vai solicitar, porque câncer mama ovário hereditário não dá só câncer de mama e ovário, certo? Dá outros tipos de câncer, como, por exemplo, próstata, pâncreas, melanoma e por aí vai. Né? Então, eu solicitaria sim, mas após os 18 anos de idade. E poderia dar câncer de mama no homem, que então, é o caso. Isso, né? E mama no homem também. Ok. Vamos para o outro? Temos 5 minutos. Então, o próximo era um de Lifraumene, mas eu vou passar para o de cólon, que a Cibele também trouxe algumas discussões de cólon.
Então, aqui, nós temos a probando, então, de sexo feminino, 74 anos. Ela nos trouxe um histórico, então, de câncer de endométrio aos 51 anos, um câncer de cólon aos 70 anos e um câncer de mama também aos 70 anos. Isso, de duodeno. O pai, então, com câncer de cólon, aos 50 anos, falecido. Uma tia com câncer de sistema nervoso central. E um tio com um sítio que ela não soube nos especificar, mas laringe, ela não soube. Então, aqui a gente vê, né, o espectro aqui. Então, ela encontrou uma variante MLH1. Então, abro para discussão, está meio ruim de enxergar, mas aí a gente trouxe impresso. Se quiser dar uma olhadinha, doutor. Ok, então é uma estrutura familiar um pouco menor, né? Mas nós estamos vendo que é uma paciente que teve um tumor numa idade jovem, mas teve 3 primários, é isso? Endométrio, cólon e mama, certo? E... Não, endométrio é o 51, então. Isso, ok. Isso é um dos aspectos que chama atenção para o risco de hereditariedade, né? E tem ali 2 gerações com informação, certo? E os filhos foram testados, correto? Correto. Ok. 33 e 35. Tá bom. Pablo. Então veio aqui também, né, olha só, uma variante, né, uma deleção de novo dos exons do 17, 18 e 19, né? Então isso vai, obviamente, alterar totalmente a conformação tridimensional da proteína MLH1, né? Então só o probando aqui, ele já preenche o critério aqui, né? Critério Amsterdã aqui, né? Endométrio, cólon. Faltaria não preenche o critério. Tem 2 gerações, tem um parente de primeiro grau dos outros 2. Não preenche. 50-51 está na trave, sim, né? Mas você indicaria teste para esse probando? Sim, pelo fato de ter 2 tumores primários, 3 tumores primários, né? Endométrio, cólon direito e mama, né? Então esse paciente, sem dúvida, ele tem que ser testado. Tem que ser testado, independente da história familiar. Em função do tempo, desculpa eu te interromper, acho que a pergunta que fica na cabeça de todo mundo, ok, tem 2 filhos e os 2 filhos herdaram a mutação. Nós sabemos que o risco de câncer coloretal é alto ao longo da vida, né? E na mulher, além do coloretal, o endométrio é o outro risco. Então, como é que nós faremos o segmento? Alguém indicaria cirurgia profilática ou nós faríamos um segmento talvez com uma proposta de rastreamento diferente, né, de vigilância diferente de uma situação normal? Alguém quer responder? Se na prática clínica se pede teste de sangue, já que a gente já tem a mutação identificada, ou faria o painel nos familiares? Quer responder? Bom, quando você tem a mutação identificada, você já pede o sangue, né? Você não precisa fazer o painel. Pede o sangue para aquela região onde está a mutação. Né? E só para acrescentar, né? Porque é uma alteração de 3 exons. Então, é um MLCA. Né? Aqui no caso. Mais alto. Ok. Bom, e do ponto de vista de segmento, quer comentar, Fernanda? Os 2 são portadores assintomáticos, né, numa mutação patogênica. Os 2 merecem segmento ativo, diferenciado do que a gente faria para um câncer coloretal e screening populacional. Então, os 2 estão entre 33 e 35 anos. Lembrar que síndrome de Lynch tem uma carcinogênese mais acelerada, então colonoscopia começa numa faixa etária pelo menos 20 anos anterior ao que a gente faria na população normalmente. Então, os 2 já têm indicação de colonoscopia. Colonoscopia aí, o intervalo vai variar de 1 ano a 1 ano e meio, mais ou menos. A gente não passa muito disso. A mulher, por conta de risco de carcinoma de endométrio, faz rastreio com ultrassom transvaginal. Isso teoricamente já faria, né, na prática clínica normal. Aí a pergunta que fica são os outros riscos, né? Ultrassom de mama, obviamente, ela vai fazer. Aí o que a gente não consegue rastrear ainda de uma forma eficaz é delgado, né? Intestino delgado não tem um rastreio específico. E endoscopia também entra, né, como rastreio junto com o colo. Não, só de maneira prática também, a questão da variante familiar, que a maioria dos laboratórios tem essa questão de você poder testar o parente, alguns, se for de primeiro grau, outros não têm essa restrição, sem custo, né, de maneira...
Ok, nós estamos com 1 hora de reunião, nós precisamos terminar. Eu acho que foi uma reunião bastante proveitosa. Agora fica mais fácil, do ponto de vista clínico, quem olha o heredograma e vê o resultado de uma mutação, entender todo o trabalho que já foi feito para chegar de uma maneira precisa nessa terminologia que está escrita ali, né? Não é uma coisa tão assim simples, e foi interessante mostrar, às vezes, a divergência de nomenclatura é algo que tem acontecido e tem se trabalhado, acho, né, para que isso seja minimizado. Queria mais uma vez agradecer a presença das pessoas que estão online, ao Benedito Rossi, que está na Argentina e está, acho que, nos assistindo também, e lembrar que essas reuniões são todas gravadas, né, e ficam disponíveis no site. Essas reuniões ocorrem a cada 15 dias, de forma geral, e elas permitem a participação online sempre, é só se cadastrar através do site do Hospital Sírio-Libanês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, e está encerrada a reunião.